Olá, amigos do YouTube. Eu quero hoje me dirigir a todos os meus colegas historiadores, a todas as pessoas que valorizam a história deste país, a todos aqueles que lutam pela democratização da cultura, pela democratização dos acessos ao conhecimento, enfim. Eu mal consigo enxergar, eu mal consigo ver as matérias sobre o Museu Nacional. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava em casa, num sábado à noite, e eu olho para a televisão, um plantão da TV Com na época, e aparece o mercado público de Porto Alegre pegando fogo. E quando eu vi aquele prédio pegando fogo, aquele prédio que cada vez que eu vou ao centro de Porto Alegre, eu tenho que sentir o cheiro das peixarias e sentir aquele cheiro que é ruim, mas para mim me emociona, é o cheiro do meu mercado público pegando fogo. Eu tive uma coisa ruim, muito ruim, um sentimento de frustração, de impotência. Enfim, graças a Deus o mercado público de Porto Alegre está em pé. Com dificuldades, mas está em pé. Né? E graças a Deus com as verbas vindo aos poucos, enfim, a gente reergueu o mercado público. E agora eu vejo o Museu Nacional nesse estado. Eu trabalhei com a Secretaria de Cultura de Alvorada, um município pequeno da Grande Porto Alegre, e eu vi o quão é difícil fazer cultura nesse país. A cultura é renegada à 15ª categoria de necessidade. Porque primeiro, teoricamente, vem a educação, vem a saúde, vem isso, vem aquilo. Mas eu diria o seguinte, que um povo sem cultura, um povo que não conhece a sua história, é escrava de si mesma. E é muito triste a gente ver o descaso com os bens públicos, com os bens históricos que o nosso país tem todos os dias. Em todos os cantos do país, nós temos patrimônio histórico sendo pichado, quebrado, enfim. E a gente não se vê fazer nada, né? E é muito triste porque a gente parece que está perdendo as nossas referências. É muito triste porque, infelizmente, a história ela está sendo renegada, né, para alguns. E a quem interessa que não tenhamos a nossa identidade brasileira? Muito certo eu poderia dizer que com certeza tem muita gente que tem interesses para que o povo não conheça a sua própria história. E a gente sabe de gente que se diz patriota, mas que faz, né, sua referência à bandeira dos Estados Unidos. A gente sabe de gente que diz que o Brasil tem que desenvolver e acha que tem que ter uma política econômica de entreguismo dos bens públicos, de uma visão completamente colonialista. Esta é a mentalidade do povo brasileiro. Eu moro atualmente na cidade de São Leopoldo. Há coisa de talvez 5, 6 anos atrás, a antiga sede da fábrica Weiman, que produzia por último vinagre, mas que produziu no início do século XX, final do século XIX para o século XX, produziu uma bebida chamada Capilé, que era como se fosse um refrigerante na época. E por isso que o pessoal que nasceu em São Leopoldo mesmo
se chama de Capilé. A sede, uma sede histórica, com toda uma arquitetura, vamos dizer assim, bem desenhada, muito lindo o prédio. Esse prédio ficou abandonado por muitos anos, a Weimar quebrou, esse prédio ficou abandonado e esse prédio ruiu. Teve uma chuva, o telhado caiu todo, desmanchou. Os donos então fizeram o quê? Simplesmente colheram os escombros e botaram uma placa: vende-se o terreno. Até hoje ninguém comprou o terreno. E até hoje tem tapumes ali. E um resto do que ficou em pé ainda. Uma parte mais nova, de tijolinhos à vista, e uma outra parte mais velha, a parte antiga, com detalhes. Essa praticamente 90% da edificação foi destruída. E eu não vi ninguém se mobilizando em prol daquele patrimônio histórico da cidade. Infelizmente, a gente perdeu as nossas referências. E é por isto que a gente está na iminência de perder, por exemplo, a nossa democracia. Por quê? Porque a gente, sem referência, aceita o discurso de qualquer um. Vivemos tempos em que a simples desinformação é o conteúdo do nosso cotidiano. A gente vive um momento de discursos rasos, de discursos bastante empobrecidos. Por quê? Porque perdemos as nossas referências. O hino do Rio Grande do Sul diz assim, como é que é? Povo como a aurora redentora do farol da liberdade. Povo que não tem cultura acaba por ser escravo. Alguma coisa desse tipo. E é isso mesmo. Povo que não tem cultura acaba por ser escravo. Acaba por ser escravo da sua própria ignorância. Povo que não tem referência aceita tudo dos outros e vive a síndrome do cachorro vira-lata, que diz que tudo que está aqui dentro não presta. É verdade que temos problemas estruturais. É verdade que temos corrupção. É verdade que não temos saneamento básico em muitos lugares. É verdade que a nossa educação precisa melhorar. É verdade que a nossa segurança está deixando a desejar. Mas não é verdade e não é correto que a gente se desfaça, se deprecie, se humilhe para, entre aspas, justificar tudo isto. Eu tenho que ter o orgulho da minha identidade e mudar aquilo que eu acho que tem que mudar com o respeito às minhas referências. Um povo que está perdendo os valores da família, e eu não estou falando da família tradicional, eu estou falando do conjunto família, de ter os relacionamentos familiares, seja o amor com o pai, um amor com o avô, um amor com uma tia, enfim, pessoas que não têm referências. Estas, com certeza, elas passam por isso tudo e não sentem, porque elas já não estão vivas, elas estão mortas, elas já estão, eu diria, numa sonolência que é muito triste, porque quem está de fora vendo a sonolência se apavora. E há tempos que eu vejo uma juventude adormecida. Há tempos eu vejo uma meia-idade adormecida. E há tempos eu vejo pessoas idosas com muitos preconceitos, dizendo que têm conhecimento. Olha, eu sempre gostei de pessoas mais velhas, mas eu ficaria pensando, se hoje eu tivesse 15 ou 16 anos, e eu tivesse contato com pessoas mais velhas, de agora, que nasceram na década de 70, 60, e elas dissessem todas essas asneiras que a gente tem visto todos os dias, eu acho que talvez
eu me sentiria muito mal. Ou talvez eu entraria na deles e com 30, 40 anos eu estaria num ambulatório psiquiátrico, numa sala de um analista, me sentindo vazio, porque eu não aprenderia nada com essa gente. A minha referência era zero. E quando a gente chega na referência zero, com certeza há um fundo do poço. E quando a gente não tem referência, a gente não é ninguém. Quem não tem identidade, quem não busca pela sua identidade, infelizmente, sofre, e sofre muito, porque sem referência, como eu disse, a gente não é nada. Talvez vai chegar um dia que toda essa gente que compra discurso fascista, que compra discurso barato, midiático, que toda essa gente que está aí postando bobagens nas redes sociais, nos YouTubes da vida, quem sabe um dia essas pessoas que são vazias intelectualmente, vazias espiritualmente, vazias como cidadãos, talvez elas comecem a repensar. Mas vai ser um processo doloroso. Talvez a gente possa abreviar essa dor, se a partir de agora a gente comece a buscar as nossas referências e a valorizarmos-nos, porque valorizar a sua referência não é ser arrogante. Arrogante é quem acha que a sua referência é melhor que a do outro. Não. Ninguém é melhor que ninguém. Mas ser vira-lata, que aceita ser humilhado pelos outros, porque o outro acha que tu é melhor e tu tem que te achar pior porque tu não tem referência, isso é muito triste. É profundamente triste. E tudo que eu estou dizendo aqui é um vídeo que eu sei que ninguém vai curtir. Vai ser 2 ou 3. Sabe por quê? Porque não aprenderam a ouvir, não aprenderam a escutar, não aprenderam a vir, não aprenderam a raciocinar. As coisas têm um preço nessa vida. E o preço vem. Então, muito triste o que aconteceu com o Museu Nacional. E o que aconteceu com o Museu Nacional é retrato de uma sociedade sem identidade, cheia de oportunistas. Acorda, Brasil, enquanto é tempo.